Reciban mis condolencias más sinceras Recebam as minhas condolências mais sinceras Abigail Martínez Tur de Pérez, à senhora, sua esposa, y también Abigail Martínez Tur de las Pérez, familias Pérez Ortiz, também as famílias las familias Pérez Ortiz, Pérez Rivera as famílias y la Pérez familia Rivera Pérez e a Rodríguez. família Pérez Rodrigues. Reciban mis más sentidas condolencias Recebam partida as minhas mais sentidas condolências Pérez, pela partida de Adalberto Pérez mi Ortiz, amigo personal meu amigo pessoal y colaborador e en colaborador el reino de Cristo, no reino de Cristo, nuestro o Salvador. nosso Salvador. Él está vivo. Ele está vivo. El ser humano es O ser humano a imagen y semejanza foi de Dios. criado à imagem e Así semelhança de Deus. encontramos que Dios es Padre, Assim vemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. también Dios creó al hombre, Deus assim também criou espíritu. o homem, alma, espírito e corpo. El alma es lo más A importante alma que é o mais hay importante en el ser humano. Es que lo há que no ser humano. es el ser humano. É o que realmente o ser humano El é. espíritu es un cuerpo, E o espírito é um corpo de outra dimensão. un cuerpo, Um corpo teofânico. cuerpo Um corpo angelical. como Como é o corpo dos y el anjos. cuerpo físico es el que tenemos, E o que corpo hemos físico obtenido a é o través que de nós nuestros temos, padres que terrenales, obtivemos por meio de el nossos cual es pais terrenos temporal. e que é temporário. Por causa del pecado, el ser humano perdió la vida eterna física Por causa do pecado, o ser humano perdeu a vida eterna física. temporal. E o que Adão e Eva nos deixaram foi uma vida temporária para esse espaço de tempo que vivemos nesses corpos temporários e assim busquemos a árvore da vida que é Cristo para sermos restaurados à vida eterna. E, na ressurreição dos crentes em Cristo, regressem em corpos eternos, jovens, glorificados, na semelhança do corpo glorificado que o nosso Salvador Jesus Cristo tem. Portanto, em resumo, a vida terrena que nós temos é uma etapa na qual a pessoa escolhe a vida eterna ou não viver mais e deixar de existir no corpo, no espírito e alma. Toda pessoa gostaria de viver eternamente. E sem os problemas que temos nesses corpos terrenos. E toda pessoa tem a seu alcance esse desejo, porque esse é o desejo da alma de toda pessoa, porque está disponível da parte de Deus para todo ser humano. Por isso é que no capítulo 3 de São João, no versículo 16 nos disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse privilégio de obter a vida eterna é para todos aqueles que escutam a pregação do Evangelho de Cristo, o recebem como único e suficiente Salvador. Para que todo aquele que nele crê, a Escritura diz, Deus lhe dará a vida eterna. Essa é a única forma estabelecida por Deus para que o ser humano regresse à vida eterna que tanto deseja. Por isso é que na Escritura, Cristo veio a ser o segundo Adão. Com o primeiro Adão, a morte física entrou no ser humano. E com o segundo Adão, a vida eterna entra para o ser humano de dentro para fora.
e nos dá a vida eterna na alma e para a alma. Depois nos dará a vida eterna física ao corpo físico, dando-nos um corpo físico imortal, incorruptível, glorificado, jovem, para toda a eternidade. Por isso é que Jesus Cristo veio a esta terra. Ele veio por mim e para cada um de vocês. Portanto, todo ser humano tem a oportunidade de receber a vida eterna. Mas porquanto o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como Deus tem o livre-arbítrio, Ele deu para o ser humano o livre-arbítrio para que escolha. E todos desejamos a vida eterna. Portanto, a escolha é a vida eterna, que é Cristo. O mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, só há um. E o nome desse caminho é Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho que o meu amigo e irmão Adalberto Pérez Ortiz escolheu. Portanto, ele está no paraíso, que é a sexta dimensão, no seu corpo angelical, ou seja, em espírito, que é um corpo de outra dimensão. De lá está olhando para nós e vendo que nós entendemos que ele está muito melhor fisicamente do que estava aqui na terra. E o apóstolo São Paulo, conhecedor deste mistério tão grande, numa ocasião quando uma pessoa muito importante morreu lá da igreja de Tessalônica, no capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, do versículo 13 em diante, ele nos disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, ou seja, dos que morreram fisicamente, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormiram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas são palavras de consolo para toda pessoa que teve essa separação do seu esposo, do seu filho, ou de algum familiar querido ao paraíso. E se a pessoa é um crente em Cristo, isso é o que o apóstolo São Paulo disse, mostrando-nos o que será o futuro dessa pessoa, pois ela regressará à terra em corpo glorificado para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que o cristianismo está esperando a vinda do Senhor para o último dia, porque há um propósito. É que haverá uma grande festa no céu, chamada a ceia das bodas do Cordeiro,
onde Cristo levará a todos os crentes nele de todos os tempos. Ele os ressuscitará, os levará com ele para a ceia das bodas do Cordeiro. Por isso ele nos dará um corpo novo, corpo jovem, eterno e glorificado como o seu. Porque não há voos aéreos que possam nos levar à casa do Pai Celestial, a essa grande festa. Somente Cristo sabe como levar-nos para lá. E terá de nos dar um corpo interdimensional para irmos com Ele. Assim como Ele tem um corpo interdimensional. E todos, ao lermos a Bíblia, podemos ver que quando Cristo ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, quando eles estavam fechados num local, e depois ele desaparecia. E esse é o tipo de corpo glorificado que ele dará para todos os crentes nele. Portanto, a vinda do Senhor para o tempo final, para o último dia, é com esse propósito. Vejam também em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21, onde São Paulo nos fala claro desse tema, nos dizendo: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui ele nos mostrou claramente que a vinda do Senhor para o último dia será para transformar os nossos corpos, para que seja semelhante ao corpo glorificado que ele tem. E aí terminarão todos os problemas dos crentes em Cristo, que estarão vivendo quando sejam transformados. E aqueles que morreram, ressuscitados em corpos iguais, glorificados, para nunca mais terem problema e nunca mais morrerem. Isso é o que nos ensina a Escritura, pelo qual, nesses momentos de dor, o nosso consolo está em Jesus Cristo e na sua palavra. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e, sobretudo, todos os seus familiares. Que Deus lhes fortaleça em alma, em espírito e também no corpo. Deixo com vocês a pessoa correspondente daqui por diante. Com a sua permissão, até amanhã, com a ajuda de Deus.